Alô, colegas, professor Ferreira com resolução de uma série de problemas de análise combinatória. Nós vamos iniciar com esse vídeo resolvendo dois problemas de princípios de contagem no estudo de análise combinatória. Observe o seguinte, o comando da questão diz assim: uma lotação possui 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares, e deve transportar os 3 membros da família Souza, o casal Lúcia e Mauro, e mais 4 pessoas. Além disso, a família Souza quer ocupar o mesmo banco e Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a lado. Nessas condições, o número de maneiras de se dispor às 9 pessoas na lotação é igual a... Aí tem as opções para nós assinalarmos a correta. Observe, como em todo problema de análise combinatória, nós necessitamos identificar as condicionantes. Né? E as condicionantes desse problema estão expressas no texto. Olha lá. Primeiro, ele diz que a lotação possui 3 bancos para passageiros. Então aqui nós já representamos aqui, ó, o banco com 3 lugares e nós temos o banco 1, o banco 2 e o banco 3, cada um com 3 lugares. E nós temos as pessoas que vão ocupar esses lugares com algumas condicionantes. Primeiro, nós temos 3 membros da família Souza, que eles querem sentar no mesmo banco. Então, eles têm que sentar ou no banco 1, ou no banco 2, ou no banco 3. Então, eles não admitem sentar em bancos distintos. Tem que sentar juntos. Outra condicionante. Existe um casal, Lúcia e Mauro, que eles querem sentar lado a lado. Não querem sentar distante um do outro. E nós temos ainda, além dessas já citadas, 4 outras pessoas que nós vamos representar pela letra A, B, C, D. No total, então, nós temos 9 pessoas, né? Porque temos 3 da família Souza, o casal, Lúcia e Mauro, e mais 4 outras pessoas. No total, nós temos 9. Temos 9 lugares na lotação, não há problema nenhum. De quantas maneiras essas 9 pessoas podem se dispor na lotação? Esta é a questão que nós devemos resolver. E como todo problema de análise combinatória, nós vamos começar analisando a quantidade de opções, olha aí, que a família Souza tem para sentar. Depois, a quantidade de opções que o casal Lúcia e Mauro tem para sentar. E depois, as demais pessoas, né? As demais pessoas têm para sentar. E, pelo princípio fundamental de contagem, nós vamos multiplicar essa quantidade de opções. Então, nós temos que determinar quantas opções cada uma dessas pessoas tem para sentar nessa lotação. Vamos começar com a família Souza. Né? A família Souza. Quantas opções ela tem para sentar nessa lotação? Observe o seguinte. Ela exige que todos os 3 membros da família sentem no mesmo banco. Então, ó, eles podem sentar no banco 1, ou no banco 2, ou no banco 3. Né? Se eles sentarem no banco 1, vamos supor que aqui, ó, sentou o Souza 1, o Souza 2 e o Souza 3. As 3 pessoas da família Souza. Se eles sentarem no banco 1, eles podem permutar depois as posições. Né? Eles podem trocar de posições aqui. Né? Eles podem, por exemplo, depois sentar aqui, ó, o S1, aqui o S3 e aqui o S2. E depois eles podem trocar ainda de posição.
né? Tudo isso no banco 1. Então, ó, em cada banco, eles podem permutar os três. Os três podem permutar de lugar. Só que eles vão fazer isso no banco 1, ou no banco 2, ou no banco 3. Então, aqui nós vamos ter 3 vezes a permutação de 3 pessoas. Tá? Então, a família Souza, ela tem 3 vezes permutação de 3 opções para sentar nessa lotação. 3 vezes permutação de 3 é 3 vezes 3 fatorial. E isso aqui é 3 vezes 6, que é igual a 18. Tá? O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 3 vezes 6, então, dá 18. Então, a família Souza tem 18 modos distintos para se posicionar na lotação. Agora vamos para o casal Lúcia e Mauro. De quantas maneiras Lúcia e Mauro podem se posicionar nessa lotação? Considere que o primeiro banco aqui já esteja ocupado pela família Souza. Então, Lúcia e Mauro podem sentar assim. Ó. Lúcia aqui e Mauro aqui, porque eles querem sentar lado a lado. Ó. Mas eles também podem sentar aqui, né? Por exemplo, aqui. Eles podem sentar aqui, ó. Lúcia e Mauro aqui, ó. Tá? Então, em cada banco, eles podem sentar em 2 formas e podem permutar também a posição, né? Que eles podem fazer isso aqui, ó. Pode sentar Lúcia e Mauro ou Mauro e Lúcia. Em cada posição eles podem permutar. Então aqui nós vamos ter 4, porque eles podem sentar aqui, eles podem sentar aqui, ou aqui, ou aqui. Né? Então, 4 vezes a permutação de 2. 4 vezes a permutação de 2, porque eles podem permutar em 4 posições diferentes. Certo? Isso aqui vai dar um total de 4 vezes o fatorial de 2. E então vai ser 4 vezes 2, que é igual a 8. Né? Então, o casal Lúcia e Mauro tem 8 maneiras distintas para ocupar na lotação. E as outras 4 pessoas, as demais pessoas, vamos colocar aqui o DP, né? A, B, C, D podem se distribuir nos demais lugares. Por exemplo, o A pode sentar aqui, o B aqui, o C aqui e o D aqui. E também eles podem permutar, eles podem trocar de lugar entre si depois. O A pode vir para o lugar do D, o C para o lugar do B e assim por diante. Então esses 4 podem permutar. Então aqui vai ser permutação de 4. Então nós vamos ter 4 fatorial. E o fatorial de 4 é 24. Tá? Então, pelo princípio fundamental de contagem, a família Souza pode ocupar a lotação em 18 posições diferentes, o casal Lúcia e Mauro em 8 posições diferentes e as demais pessoas em 24 posições diferentes. Quando nós multiplicamos 18 vezes 8 vezes 24, nós encontramos um total de 3.456 maneiras de dispor essas 9 pessoas. Opção correta, a letra E. Perfeito? Então aqui você resolveu um problema de análise combinatória aplicando o princípio fundamental de contagem. Tá? O próximo problema que nós vamos resolver diz assim: ó,
3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses serão dispostos em fila, em linha reta, de modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. De quantas maneiras distintas, a fila poderá ser formada de modo que o primeiro da fila seja um francês. Então você tem um conjunto de pessoas formado por 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses. Essas pessoas vão se dispor em uma fila. Então, evidentemente, se nós temos uma fila, tem que ter um total de 12 lugares. Então, vou colocar aqui 12 posições na fila, né? Para nós termos uma visualização melhor. Os problemas de análise combinatória, normalmente, quando nós representamos através de um desenho, fica mais fácil de resolver. Então, aqui temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 posições. Digamos que aqui seja o primeiro da fila, o segundo, e assim por diante, até o 12º. Né? Qual é a restrição desse problema? Olha lá. De quantas maneiras distintas a fila pode ser formada, de modo que o primeiro da fila seja um francês. Então ele quer que aqui, ó, seja um francês. Vamos considerar que a frente da fila é essa aqui. A fila está de frente para cá, tá? O primeiro seja um francês. E ele diz que as pessoas de mesma nacionalidade, elas estejam sempre juntas. Nós não podemos ter francês, americano, inglês, depois francês de novo, não. Todos os franceses devem estar juntos, depois todos os americanos e assim como todos os ingleses devem estar juntos. De quantas maneiras eles podem se posicionar nesta fila, sabendo que o primeiro da fila tem que ser francês? Ora, se o primeiro da fila tem que ser francês, então o primeiro bloco tem que ser dos franceses. Então vamos reservar 5 lugares para os franceses aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui nós vamos ter o bloco dos franceses. Tá? Necessariamente eles devem ocupar essa posição aqui. Perfeito? Depois, os demais lugares nós vamos dividir entre quem? Entre americanos e ingleses. Vamos supor que depois venham os 3 ingleses. E depois nós tenhamos os 4 americanos. Né? Então nós temos 5 franceses, 3 ingleses e 4 americanos. Ora, os franceses eles podem trocar de lugar aqui entre si. Então nós vamos ter permutação de 5. De quantas maneiras eles podem ocupar aqui? Vai ser permutação de 5. O mesmo acontece com os ingleses, eles podem permutar aqui. Então vai ser permutação de 3. E os americanos também. Mudando de posição aqui entre eles, vai ser permutação de 4. Mas olha só, não existe só essa forma aqui não. Né? Nós poderíamos ter também assim, ó. Começar com o bloco dos franceses, depois ter os 4 americanos e depois os 3 ingleses. Né? Poderíamos ter isso aqui também. Sempre começando com os franceses, porque o primeiro da fila tem que ser francês. Então, nesse caso aqui, nós também teríamos, ó, permutação de 5, aqui permutação de 4 e aqui permutação de 3. Então, nós podemos ter esta forma ou esta forma aqui. Na matemática, no estudo de análise combinatória, quando nós
tratamos com ou, nós estamos dizendo em referência à adição. Ou se relaciona com adição. Então, quando você diz dessa forma ou desta forma, você vai somar a quantidade de resultados da primeira maneira com a quantidade de resultados da segunda maneira. Muito bem. E quais são os resultados? Ora, o princípio fundamental de contagem aqui, nesse caso, basta você multiplicar quem? Permutação de 4 vezes permutação de 3 vezes permutação de 5. E aqui? Você multiplica permutação de 3 vezes permutação de 4 vezes permutação de 5. Ora, mas aqui, ó, esse valor desse produto é igual a este aqui, porque a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então, quando você somar esses dois valores, você vai ter como resultado 2 vezes o P de 4 vezes o P de 3 vezes o P de 5. Permutação de 4, permutação de 3 vezes permutação de 5. E agora nós multiplicamos isso aqui, né, pessoal? Ó, quanto é a permutação de 4? É 24. Quanto é a permutação de 3? É 6. E a permutação de 5 é 120. Então, nós temos 2 vezes o 24 vezes o 6 vezes o 120. Esse resultado aí, esse produto, é 34.560. Então, esses ingleses, americanos e franceses, eles podem se dispor, obedecido a essas condicionantes, de 34.560 maneiras distintas. Ok? Essa é a resolução do segundo problema neste bloco. Na próxima aula, nós resolveremos mais 2 problemas de análise combinatória. Ok? Um abraço.